Fala galera, tudo certo? Esse daqui é o podcast da Fataro e hoje eu converso com esse cara sensacional que eu tenho muita admiração, Dr. Barbeta. Então, doutor, conta pra nós como que foi, como que o doutor começou essa jornada de médico. Os pais forçaram o doutor a ser médico, né? Tipo, a minha mãe falava, né? Ah, estuda, menino, vai ser médico, vai ser alguma coisa. Como é que foi com o doutor, assim? Foi uma escolha pessoal? Olha, eu não... Até então não tínhamos nenhum irmão ou tio ou Aham, médico na família, né? sim. Eu fui o primeiro médico dos Barbeta, né? Aham, E eu acredito que até por uma situação, como a gente não explica, até espiritual, porque eu tinha a minha nona era parteira. aham. E tanto é que quando eu me formei, o meu pai me deu de presente todos os materiais de parto que a minha nona Ana usava, né? Ela era parteira, ela usava forceps, ela usava... Olha só. Era uma coisa que naquele tempo se permitia isso, hoje não se permite mais, né? Sim. Então, ela era uma parteira leiga, muito famosa na região de Blumenau, Ascurra, Indaial, né? Aham, Então, Santa Catarina ali e Santa tal. Catarina, naquela Sim. região. Que E legal. eu acho que veio uma influência do alto e acabei indo para obstetrícia e ginecologia e tem alguns materiais delas guardados ainda. Olha que legal. E uma coisa assim que você me abordou e eu acabei me lembrando agora. O doutor se formou aqui ou lá em Santa Catarina? Não, eu me formei na Universidade Católica do Paraná em 1982 Aham, e fiz especialização na Santa Casa de Misericórdia em Curitiba aham. por 2 anos, que era um serviço naquela época, né? Sim. As santas casas no Brasil todas eram tido um serviço de referência, não só na ginecologia, né, mas como em cirurgia, Sim. como clínica médica, Uhum. né? Então foi assim me formei e a gente entrou num concurso mesmo, né, Santa Casa, né? Uhum. E eu tive a felicidade de ser aprovado, né? Olha que legal. E então onde eu praticamente me dediquei esses 2 anos, 83, 84, fazendo a especialização em ginecologia e obstetrícia, que era um serviço de referência na época, né? Aham. Hoje, Universidade Católica do Paraná. Paraná tinha esse convênio com a Que Santa legal. Casa de Misericórdia de Curitiba. Que legal. Eu acho que é uma das... eu admiro muito o médico, doutor, porque eu acho que é uma das profissões mais difíceis da pessoa ter. Porque, o que eu quero dizer com isso? Se você é um mecânico, você comete um erro ou acontece um problema qualquer, uma falha numa peça, né? Beleza, você entende e tudo mais, né? E o médico, ele tem essa coisa quase que de Deus, né? Se ele acerta, ele é ovacionado, se ele erra, ele é crucificado, né? E às vezes nem é uma questão de erro médico, é uma questão de... às vezes você não poder fazer nada, né? Tipo, você tem situações que você simplesmente... Olha, eu não posso fazer nada, né? O que eu posso fazer, eu fiz e infelizmente a Mas vida... eu me orgulho muito da época em que eu pude me formar, né? Porque eu me formei sem internet. Uhum. Então, os meus professores todos eram mestres e doutores. Uhum. Todos. Tinha que saber, né? Tipo, então, assim, a gente passava mais tempo na biblioteca do que muitas vezes no tempo de escola. Tanto é que a nossa biblioteca na Universidade Católica, ela era diuturna, né? Porque nós não tínhamos o recurso que hoje se tem, né? Você clica tratamento de malária. Uhum. O Dr. Google te dá um procedimento, a medicação, a miligramagem. Uhum. Né? Então,
a gente não tinha esse recurso. Ou a gente estudava, Aham. ou reprovava. Sim. Então todos nós naquela época éramos muito estudiosos. Aham. Todos os médicos naquela época, né? Quando mudou o advento do vestibular, acrescentando redação, já se perdeu um pouco, porque a prova, meu vestibular foi de 5 dias. Uau. Eram 5 dias de prova. Uhum. Matemática e física, português e uma língua estrangeira, história, geografia, USPB, biologia e química, né? Uhum. Então você não tinha como, ou você estudava ou você estudava, sim, né? Então não tínhamos esses recursos, né, que tem hoje de estudo, de rede social, né? Não sou contra, não é isso. Sim, sim. Mas infelizmente, né, hoje a gente tem uma qualidade médica muito aquém do que era antigamente. Tanto é que recentemente em São Paulo foi feito uma prova no CRM e 70% não foi aprovado. Uau, é um número significativo, né? Então, muito significativo. Então, isso hoje, com esses adventos dessas universidades em países vizinhos, que a pessoa vem e faz o revalida, né, que ele se habilita, mas ele faz um cursinho de 2 anos para pegar o revalida, ou 1 ano. Sim. Né? Então, é uma situação. Hoje o tempo é diferente, né? A situação é diferente. A maioria dos médicos hoje não tem uma especialização, eles têm uma pós-graduação, que também é uma especialização, mas é diferente você fazer uma pós-graduação em que você vai uma vez por mês uma determinada universidade ou instituição de ensino, e que legalmente você depois sai com o diploma de qualificação, de que você viver 2 anos, dormir no hospital. Nós morávamos no hospital, né? Então nós tínhamos visita a residência médica, né, com plantões, entendeu? De você conviver dentro de um ritmo que nós éramos em 4 residentes de ginecologia de R2 e 4 de R1, né? Então nós éramos em 8 para tocar o serviço. Então todo dia ficava no hospital. Então não tinha isso. Quando a gente não estava naquele dia, você tinha aula de manhã, de tarde e de noite com os professores. Então era uma carga de informação, né? Você não tinha esse recurso hoje de computador, de copia-cola, era tudo escrito. Você realmente precisava estar, entendeu, disposto para aquilo, né? Então eu não estou dizendo que era melhor ou pior antes, o que hoje é pior é melhor, mas a gente percebe que hoje o recurso da evolução da medicina também tem tudo isso, acomodou muito o médico, e faz com que muitas vezes o raciocínio não preencha o diagnóstico. Ele é pego de surpresa às vezes, né? Não tem aquele chão que a gente chama, né? A gente, o pessoal da música aí vai entender, né? Às vezes quando o músico tem muita experiência de tocar fora, né? Eu toco também final de semana, então a gente brinca e fala que o cara tem cancha. O cara tem cancha, ele tocou muito tempo, ele sabe, né? Ele viveu aquela experiência, né? E várias experiências, então aquilo para ele não é uma coisa nova, né? De repente chega uma criança lá, a mãe desesperada, põe a mão ali na testa, sabe que tá com febre, aquela coisa, tem, né? Essas coisas que a gente faz e que a gente aprende, né? De colocar a mão na testa, colocar o lábio na testa para saber se tá com febre e tal. E tem coisas assim que acontecem, por exemplo, que a mãe chega desesperada com a criança e o médico bate o olho e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei, né, se acontece isso, imagino que aconteça, mas eu imagino que essa cancha, isso que o doutor falou, de às vezes
fazer uma residência e estudar tanto, ficar ali e não ter, né, esse negócio de tirar a dúvida no celular, né? Ah, poxa, eu não sei, mas também posso pesquisar aqui, né? Sim. Aquela coisa de ter que saber No meu tempo não tínhamos isso. Uhum. Eu, na minha época, quando eu aprendi obstetrícia sem ultrassom. Sem ultrassom? Sem ultrassom, entendeu? Nossa. E eu me orgulho muito disso. Né? Então, e hoje a gente vê profissionais, qualquer alteração clínica, qualquer sintoma, ultrassom. Então, o ultrassom passou hoje como se fosse o principal ato da gestação, do acompanhamento. E não, a ultrassom é um exame complementar. Então, mas são fases, né? Porque a gente vai ter que se adaptando, vai ter que se entrosando. E, né, hoje eu já abri mão estou com uma obstetrícia muito reduzida, né? Atendo poucas pacientes, porque hoje a modernidade ela traz para o paciente, por esse acesso à internet, e a gente que é mais, diríamos, não velho, mas mais experientes, a gente já não aceita certas colocações dos pacientes, entendeu? Porque o Dr. Google não tem CRM, o Dr. Google não tem experiência clínica, o Dr. Google não opera, ele não faz pós-operatório, né? Entendeu? Então, e às vezes os pacientes, eles vêm com uma informação tão que é melhor você abrir mão e dizer, olha, você procura outro profissional. Você vem com a informação pronta, doutor, eu tenho isso, aquilo... Eu quero isso. É complicado. Aí isso fica difícil, né? E a gente recentemente tem abrido mão de alguns pacientes, olha, você procura outro profissional que vai fazer exatamente aquilo que você quer. No caso ali do acompanhamento, seja no acompanhamento de obstetrícia ou de apartamento, até mesmo nas questões das reposições de hormônio ou de implantes, né? Porque às vezes eu quero fazer isso, mas a gente sabe que não vai dar o resultado, né? Porque a gente já tem uma janela de trabalho, eu tenho 38 anos de formado, então eu já errei bastante. Então assim, acertei muito já, mas assim, isso me traz uma condição hoje, não que eu seja o melhor, não existe médico melhor, não mas existe o respaldo, né, de poder, a cancha, digamos assim, que a gente tem de ver o resultado a curto, médio e longo prazo, que às vezes a pessoa quer a curto prazo, tudo certo, mas depois do médio prazo, quem é que te atendeu? Quem é que te acompanhou? Foi o Dr. Barbeto. Ele fez errado. Mas não é que ele não fez errado, ele fez o que o paciente quis, né? Então, assim, é muito difícil isso hoje, né? Essa competição de informação das redes sociais, ela soma muito para a parte médica. Mas também, conforme o lugar que a pessoa pesquisa e que vem já com o pacote pronto, é melhor você não participar, é melhor você deixar. Tem uma brincadeira que o pessoal faz, né, que tô com dor na unha do dedinho, né, e aí a pessoa vai lá e pesquisa no Google, e daí a opção é unha encravada ou câncer, né, o pessoal brinca, né, que no Google tudo é câncer. Mas doutor falou um negócio aqui, eu queria aproveitar para pegar esse gancho e perguntar. O doutor falou sobre hormônios, né, e o doutor tem uma especialização em implantes hormonais. Como é que é esse negócio? Porque tem um implante que é o chip da beleza, né? Primeira vez que eu escutei o nome, eu falei, cara, mas que doideira é essa, né? Chip da beleza. Porque é um apelido, né? E, enfim, e a gente fazendo conteúdo, né? Junto e criando conteúdo para a internet, né? Pesquisando e ouvindo e vendo o doutor trabalhar, a gente vai aprendendo, né? Mas a primeira impressão que as pessoas têm quando escutam esse nome é que hoje existe um negocinho que a pessoa colocou lá e resolve a vida dela. E a gente sabe que não é assim, né? O doutor é bem mais experiente para falar isso. O que é? O que é o implante? O que é o chip da beleza? O que é tudo isso? Bom, assim, esse caminho que a gente já começou há muitos anos, né? Eu não posso negar que foi
pelo estímulo e digamos assim, pela indução da minha esposa. Minha esposa é que me colocou dentro dessa educadora física e tem um conhecimento um pouco acima da média, ela é fisiologista, né, e acabou me conduzindo para esse mundo de implantes hormoniais, né? E eu sempre digo a ela que eu estou onde eu estou porque foi graças ao empurrão que ela me deu, e sempre digo a ela, sou muito grato porque me abriu muitos horizontes e me abriu assim muito a cabeça em termos de melhorar a qualidade de vida de quem passou dos 40 anos, né? Eu tenho 2 capacitações, uma pela Eumeco, que é a empresa pioneira de implantes hormonais no Brasil. Então, o falecido doutor Elcimar Coutinho, que é um cientista... Ele é médico cientista, né? Ele faleceu agora recentemente, ano passado, por Covid. Foi uma grande perda. Era talvez um dos ginecologistas mais expoentes que nós tínhamos no Brasil. Membro da ONU, era um cara assim... Uau! Top, né? Sim. E eu tive o prazer de ter aula com ele, conhecer ele pessoalmente. E foi o grande propulsor disso, né? Então eu pude fazer ainda com ele vivo o curso de capacitação lá aonde ele tem o hospital dele, enfim, do estágio lá dos residentes, enfim. E fiz agora, no ano passado, na Associação Brasileira do Ativo Envelhecimento, em Curitiba, né? E também sou membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia Humana, que também aborda especificamente essas questões de implante e reposições hormoniais, né? Olha, Rodrigo, o chip da beleza, ele é um nome que ele veio de carona numa situação que, quando se descobriu esta medicação, que até então é para endometriose, até então era somente via oral, e depois chamava-se dimetrose, essa medicação, que é a gestrinona. Ela existe ainda, mas muito pouco usada por causa dos efeitos de vômito e náuseas, né? E alterações digestivas que ela dava. Só que a pequena porcentagem de pacientes que se deram bem até então, após o 2º mês, 3º mês, começaram a emagrecer. Olha só. Então elas começaram a ficar magrinhas. E começou a ter ganho de massa magra. Entendi. Então foi ali que, naquele momento, ficou como a mágica, né? Sim. E depois, com o decorrer da evolução, da melhoria, da manipulação, conseguiu-se fazer o implante de gestrinona inabsorvível da Eumeco, lá com o Dr. Elcimar Coutinho. E ali foram os estudos antes de ser apresentados todos, né? Dos resultados até então oral, agora de implante. Então nós temos centenas de publicações na PubMed que nos dão toda a garantia do resultado de tratamento para endometriose. É um medicamento de tratamento, então, para endometriose. Isso. É a opção número 1, né? E essas pacientes também começaram a emagrecer. Então, sabe como é que é o baiano, né? Eu quero aquele chip que emagrece, o chip que me dá beleza, e ficou chip daqui, chip de lá, e chip da beleza. E ficou. Tecnicamente, a gente não pode usar esse termo, né? Porque isso é um efeito que vem do medicamento. É o apelido que foi dado por causa da situação. Então, ficou o chip da beleza. Então, a recomendação no Conselho Regional de Medicina e nas entidades médicas para não se usar isso, para não se vulgarizar dessa maneira.
Então, a gestrinona é esse implante espetacular, né, que nós temos hoje. De duas maneiras ele pode ser absorvível, como pode ser inabsorvível. O inabsorvível tem uma duração de 1 ano e o absorvível 6 meses. Ele não tem só essa indicação para endometriose. Ele funciona como contraceptivo, ele é um hormônio que melhora o humor, que ele melhora a disposição, ele aumenta a testosterona endógena da mulher ou do homem, né? Tanto é que hoje já existe estudos de grupos em que a gente indica a colocação da gestrinona para homens com deficiência androgênica masculina, que automaticamente vão perder massa gorda e vão melhorar a massa magra. Sim. Né? Então é uma medicação que tem uma ampla gama de indicações, assim, contracepção, tratamento de endometriose, e a gente sempre fala para os pacientes, olha, nos primeiros 2 meses você vai aumentar de peso. E o paciente que aumentou 4 quilos, 5 quilos. Ganhou massa ou ganhou peso mesmo por retenção hídrica, que é um dos efeitos a curto prazo. Depois do 3º mês as coisas começam a se alinhavar em termos de resultado dito como estéticos. Tá? Mas o bloqueio hormonal, em que você tem a contracepção, principalmente nas indicações de endometriose, você já tem um alívio nos primeiros 30 dias de dor, assim, em torno de 80%, 90%. Uau. Então, é uma situação, assim, para nós, ginecologistas, que trabalhamos com medicina integrativa, né, essa medicina integrada, você tem um recurso fantástico, né? Sim. De você ter um resultado, né? A questão de estética, ela é secundária. Ela cabe ali, ela acaba sendo uma consequência, né, do tratamento. E é uma coisa assim, poxa, é muito bom saber disso, né, porque, por exemplo, a gente sabe aí, vê, né, mulheres que têm crises, né, por causa de endometriose, né, uma doença terrível, assim, uma coisa terrível, né, que acontece, as mulheres não podem engravidar e tal, tem tudo isso, né. E a gestrinona, ela não tem só essa indicação da endometriose, né. Ela tem uma indicação um pouco mais ampliada. Pacientes com mioma, pacientes jovens com mioma, e que tem lá um mioma intramural que não tem como operar e que você sabe que aquele mioma vai crescer, ela tem 24 anos, 25 anos, você tem que fazer o bloqueio de eixo. E uma das indicações para você preservar a vida reprodutiva é usar a gestrinona, a indicação de mioma. Você tem indicação de endometriose, seja do ovário ou pélvica, ou adenomiose, que é a endometriose do útero. Você tem a indicação de contracepção, que acabamos de falar, né, para evitar filhos. Sim. Você tem a indicação de mulheres com TPM, que você comentou há pouco, aquelas mulheres que têm assim uma baita de uma cólica, que colocam o OB, usam mods e passa a menstruação ainda na roupa, ou aquelas que têm a sua atividade laboral assim, que não vão trabalhar porque cólica de menstruação. Então, essa medicação, ela preenche e trata isso, né? E a última indicação, que é a 6ª, é a indicação na menopausa. Poxa, mas mulher na menopausa, o que tem que a ver com gestrinona, o que tem que a ver com qual é o benefício? Inúmeros: ganho de massa muscular, porque a gente sabe que após os 40 anos a gente perde em torno de 1 a 2% de massa muscular. Biologicamente nós vamos perdendo. Né? A própria massa óssea, né? Eu acho que a pessoa vai perder. Massa óssea, idem. Né? Quem leva cálcio para o osso é o estradiol. Quem dá sustentação para nós é a testosterona. Então, assim, dizer que a osteoporose é doença de velhinho ou de velhinha, à luz da ciência, dos estudos hoje, é porque não fez reposição hormonial.
que tem, no caso, defasagem de estradiol, no caso ali do cálcio, né? Porque não adianta você tomar um balde de cálcio, ir para academia e não ter o catalisador que leva o cálcio para o osso. Entendi. Então, assim, aqueles velhinhos que você vê com perninha atrofiada, canelinha fina... Cai um tombinho, quebra a mão... Por que que isso acontece? Pela falta de educação hormonial, que a gente, se pudéssemos falar assim, sim, né? Então nada impede você fazer uma reposição de testosterona para uma pessoa de 60, 70 anos, sim, 80 anos. Isso não vai comprometer o dia a dia dela. Muito pelo contrário, né? vai hoje nós temos assim o estradiol, o hormônio estradiol, o hormônio de testosterona, com mais de 400 funções orgânicas. Sim. Hoje está comprovado que mulher que tem o seu estradiol em doses fisiológicas não tem osteoporose. Então tem osteoporose quem não faz reposição. Então não é doença de velhinho. Está comprovado que mulheres que fazem reposição de estradiol têm menos Alzheimer. Olha só. Isso está comprovado em literatura médica. Infarto do miocárdio, morte súbita, doença coronariana, hoje está comprovado que a testosterona ela é cardioprotetor. Então existem estudos, só bater no PubMed, que você sabe que as pessoas que têm uma testosterona em níveis normais morrem menos do que quem tem déficit de testosterona. Então os hormônios hoje para nós, eles são tidos como, a gente não pode falar isso até por uma questão de orientação do CRM, como se fossem umas medicações anti-envelhecimentos. Então assim... Poxa, que é complicado, né? Porque até é uma coisa que um dia eu estava conversando com um amigo e ele colocou, né? Ele falou, poxa, eu nunca vi médico fazer publicidade e tal, enfim, né? E aí eu entrei nessa conversa com ele, né? De que o pessoal, por exemplo, os médicos não faziam publicidade explícita, né? Era a dúvida dele. Que o cara não colocava lá um valor no negócio e tal. Daí eu comentei com ele, né? Porque a gente sabia do CRM, enfim. E aí ele falou, poxa, mas é triste, né? Porque às vezes o cara precisa fazer um tratamento, quer fazer um tratamento via particular e o cara, né, não pode, sei lá, ter lá na internet com o médico uma ideia do que ele gasta, né? Alguma coisa e tal. Eu falei, não pode. E é curioso, assim, doutor, na verdade, eu até interrompi a linha de raciocínio, mas é curioso que tem algumas coisas que eu particularmente não entendo e eu até queria ver o que o doutor me diz sobre isso. Há anos atrás, muitos anos atrás, eu imagino que quando apareceu o anticoncepcional como pílula, devia ser a bruxa. Foi a bruxa, exatamente. Porque, claro, vamos falar aqui de coisas científicas, né? A pessoa, ela tem a situação que ela não quer ter o bebê, ou enfim, precisava tratar alguma coisa, ou em termos de fluxo menstrual, tudo isso aí. Então ela podia tratar com anticoncepcional, mas aí a gente entrava toda uma situação de dogma, de ideologia, talvez até religiosa, né, vamos dizer assim. Exatamente. E aí isso bloqueava todo um avanço científico que tinha sido feito, né? E aí, claro, com o passar dos anos, isso foi se quebrando, esse tabu, enfim. Quando se fala de hormônio, eu tenho na ideia, assim, doutor, uma coisa... Né, colocando isso que o doutor falou, a ideia daquela coisa de filme que o pessoal fala, aquele cara lá toma hormônios de cavalo para ficar fortão, aquela coisa. E não é isso, né? Não, a ideia não tem nada a ver com isso, né? Os hormônios, eles não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. E você já deve ter observado assim. Já vou chegar na tua resposta que você abordou. Você olha uma pessoa, um homem ou uma mulher, e a gente pensa assim, meu Deus, que mal acabada. Que pessoa velha, 55 anos. Sim. Aí você olha uma outra pessoa, homem ou mulher, que cara bonitão, pernão do cara bonito, olha que mulherona, o bumbum dela. A pessoa tá 70 anos. Estado de conservação.
O que nos dá o estado de conservação? A reposição hormonal. Então, assim, existe um dogma muito grande hoje de que o hormônio dá câncer. Há câncer de mama na mulher. Sim. Não pode usar câncer, vai ter câncer de mama. O homem vai ter câncer de próstata. Tá, mas o que nós estamos falando hoje é de hormônios bioidênticos, hormônios naturais, hormônios que nós não fabricamos mais. Os nossos hormônios todos, eles começam a diminuição progressiva a partir dos 35 anos. Sim. Tá? Aí começa o nosso auge celular e depois o nosso envelhecimento celular. E aí que a gente começa a monitorização das dosagens para a gente poder não deixar no déficit. Então, se você imaginar assim, um homem de 20 anos, testosterona acima de 1.200, uma mulher de 20 anos, testosterona acima de 500 ou 600, por que eles não têm câncer nessa idade? Aí chega nos 50, 60 anos, está lá um homem com uma testosterona de 300, uma mulher com testosterona de 15 ou 20. Uau, muito mais baixa. Muito mais baixa, e que tem alteração de libido, de ereção no homem, de fadiga, de cansaço, alteração de sono, de humor, de dor muscular, de perda de massa muscular, de aumento de peso, de obesidade, porque é um dos indicativos do déficit de testosterona. E por que você não pode colocar essas pessoas num limite um pouquinho mais fisiológico, com o mesmo hormônio que você tinha, que ela produzia lá com 20 anos? Quer dizer, se era para ter câncer, ela ia ter câncer aos 20 anos. Não agora aos 60, aos 65. Sim. Então, os hormônios não dão câncer. Nós estamos falando de hormônios bioidênticos, hormônios que são bioidênticos pelo fato de serem criados a partir de um hormônio que a gente fabrica. Então nós estamos repondo aquilo que biologicamente nós não fabricamos mais. Então é muito interessante isso, né? Quando a gente modula um paciente que por um motivo XY vai num endocrinologista. Sim. Nossa, você está com hormônio de 600, mulher. O que aconteceu? Vamos ter que investigar. Está com o DHT, que é o precursor da testosterona, 500, 600. E ela é faceira da vida. Com boa libido, com bom orgasmo, com boa disposição, com bom sono, com boa memória ativa, com força muscular para academia. Pouca gordura. Emagreceu. Por que ela não pode ter um pouquinho além do suprafisiológico? Não tem qualificação nenhuma. Então assim, você vai ficar cabeluda, vai virar lambisomem, vai falar grosso. Sim. Né? Mas isso são pertinentes aos hormônios sintéticos, sim, não aos bioidênticos. Então, é muito importante deixar isso claro, que as reposições que nós trabalhamos são hormônios bioidênticos. E são hormônios que duram de 4 a 6 meses. Então, em vez de você tomar o remédio da pressão, do diabetes ou da tireoide todo dia, nós temos essa opção farmacêutica de você colocar embaixo da pele, habitualmente coloca no bumbum, que são de 4 a 6 meses. Então, você tem hoje um recurso, hoje tecnológico, com um resultado assim fantástico, né? Ímpar mesmo, né? Ímpar, né? À medida que os hormônios então caem, a gente envelhece, é isso. Não é que a gente fica velho e daí perde as coisas. Não. É que se a gente tem uma capacidade hormonal legal, dentro dos níveis biológicos, um coração bom, um órgão forte que está funcionando, a gente não. Você já viu uma grávida feia? Olha, é difícil. Linda, né? Elas são todas lindas, pele maravilhosa. Por quê? Alto índice de HCG. Sempre radiante, né? Tipo aquela coisa. E o que acontece com a gestante depois, quando ela para, né? A placenta sai, né? Muitas entram em depressão pós-parto, falta de energia. E hoje o que a gente tem feito? Colocado um implante de progesterona para suprir aquele alto nível de progesterona que a placenta
dava ela, Aham. e você dá um suporte de energia para ela de testosterona, Aham. bioidêntica, que não vai comprometer em nada a amamentação, e ela consegue ter o seu puerpério de uma maneira assim muito ativa, muito descansada, com uma boa energia. Então, assim, essa diminuição hormonal, ela compromete muito, né? E uma das coisas que a gente observa é o enrugamento, né? Da face, da pele, né? É aí que entra a questão de você acoplar a reposição do colágeno. O colágeno, ele é hormônio dependente. Quem fabrica o colágeno quem induz a produção é o estradiol. Aham. Por isso que uma mulher sem reposição de estradiol, tem os problemas de memória, osteoporose, que nós falamos há pouco, ela vai ter o envelhecimento facial precoce. Vai ter Marcas de expressão. marcas de expressão, tudo, os pés de galinha que eles falam, né? O colágeno é a estrutura, é a proteína mais importante que nós temos no organismo. Ela ocupa 35% das proteínas do nosso corpo, né? Que ela cuida da nossa rigidez, da nossa mobilidade, da nossa dureza. Uhum. Então, assim, ela cuida da nossa sustentação, né? Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas o colágeno, ele tem a ver com a cartilagem e tal, alguma coisa? Nós temos hoje mais de 28 tipos de colágeno estudados, né? E hoje nós temos 4 tipos que são, assim, os mais estudados, que é o colágeno tipo 1, que é para pele, unha, cabelo e osso. Uhum. O colágeno tipo 2, que é o colágeno da cartilagem. O colágeno tipo 3, que é o colágeno que sustenta o nosso sistema arterial e venoso. E o colágeno 4, que é o que sustenta os nossos órgãos internos, pulmão, baço, fígado, né? Então a gente tem uma estrutura de colágeno poderosa no nosso corpo, né? E isso a partir dos 35 anos começa a decair. É aí que a gente entra com a reposição do colágeno, né? Que legal. Que a gente tem o colágeno natural, que vem via alimentação, carne vermelha, carne branca, peixe, frango, né? A gelatina tem muita carne, né? Então a gente tem essa opção. E tem o colágeno hidrolisado, que é o colágeno industrial, que é feito através de ossos bovinos e cartilagens bovinas, né? Ele é hidrolisado porque ele passa por um preparo para que a pessoa consiga absorver ele via estômago, fígado e depois passar pro sangue, né? Eu já tinha ouvido alguma coisa, o doutor falou que a gelatina tem muito, que a carne tem muito. Eu já tinha ouvido, por exemplo, que o pessoal... vou repor colágeno aqui para ficar com a pele bonita, vou comer gelatina todo dia. Sim. Só que é assim, né? Você tem que trabalhar junto com a tua parte hormonial. A mesma coisa com a osteoporose. Não adianta você tomar um monte de leite de cálcio por dia, fazer atividade física e ter hormônio baixo. Entendi. É a mesma coisa com o colágeno. Ele é estrogênio dependente, né? E hoje nós temos uma opção muito boa, que é o colágeno intramuscular. Um colágeno hoje que a vantagem dele é que ele não passa a barreira estômago-fígado, né? Você faz uma aplicação mensal e são 4 substâncias que nós temos nesse colágeno, que eles fazem o estímulo do fibroblasto mesmo, né? E se casado junto com a manutenção hormonal, o resultado é fantástico, né? Que legal. Muito, muito, muito interessante essa questão do colágeno mensal. E falando assim, doutor, do colágeno, ele não é um tratamento tipo, não sei agora se está certa essa expressão, mas tem o biomédico que faz toxina botulínica, faz aquela coisa toda e tal. Esse cara ele não precisa necessariamente ser um médico para fazer isso, né? O colágeno sim, colágeno ou como é que é? Olha, a questão do Botox, né, hoje virou mercado de trabalho para muitos profissionais. Sim. Né? Temos cabeleireiro fazendo,
Sim. dentistas fazendo. Hoje já existe uma guerra, que é um procedimento invasivo entre o Conselho Federal de Medicina e Odontologia. Então, não vamos entrar. Até o salão de beleza tem aplicação de botox hoje. Sim, Então, assim, acho que é a biomédica, né? Que o pessoal e hoje tem essa formação de biomedicina. O cara nem é médico, nem é químico, ele é biomédico. Então, então assim, é um pouquinho de cada, e com algumas restrições, porque ele não é médico, né? Sim. Entendeu? Então, ele é químico, então fica esse imbróglio aí de o que pode fazer o que, né? Quem pode fazer o que. É que nem a acupuntura, que era uma especialidade médica, agora virou uma especialidade popularizada, né? Todo mundo faz acupuntura, né? Existem cursos, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, mas assim, a indicação do colágeno, ela é médica, né? Ela é médica, porque assim, você ir na farmácia e me dá um colágeno, eles te dão um colágeno de R$50 e um de R$500, R$600. Então, mas qual a indicação que você está buscando no teu colágeno? Né? É celulite? Você tem doença reumática, tem doença artropatia crônica, você é paciente reumatológico, você tem envelhecimento precoce, né? Então, tudo isso é abordado numa consulta médica, na modulação hormonal. Tem, desculpa interromper, doutor, mas tem um jeito de medir algumas coisas, né? Que a bioimpedância, que a pessoa mede a... A bioimpedância é um exame hoje que nós temos, inclusive no nosso consultório, que é um exame que a gente faz de rotina, antes de fazer os implantes e na manutenção, no acompanhamento dos implantes. Até para a gente poder ver o nível de massa magra, o nível de massa gorda, aonde está sobrando, aonde está faltando, quanto tem de excesso de peso, né, se precisa ganhar massa muscular, se tem muito percentual de gordura, né? Então tudo isso acaba comprometendo o status metabólico da pessoa. E é um exame hoje que a gente não trabalha mais sem, né? Então antigamente era o exame do nutricionista, né? E hoje a gente já sabe que a modulação hormonal, ela exige que você faça até mesmo para o paciente. Já, poxa, mas eu comecei os hormônios e eu aumentei de peso. Não, você não aumentou de peso, você aumentou de massa magra. O peso que você aumentou é, diríamos assim, de peso bom. Peso bom. A tua gordura baixou. E a gente tem que sempre educar o paciente assim, o que nos transporta? Músculo. O que nos movimenta? Músculo. O que nos faz encocorar? Músculo. Né? Então nós precisamos ter o nosso tônus muscular sempre numa condição em dia. Se você tiver o músculo comprometido, aonde é que ele vai repercutir? Na articulação. Então se você, vamos imaginar, tem lá 80 quilos de uma massa magra poderosa, aquela articulação tá show. Agora, se você tem 80 quilos e é mais massa de gordura e uma massa magra comprometida, aquém do que deveria, você vai ter articulação comprometida com doença degenerativa articular. Que coisa, né? Então, assim, é muito interessante esse raciocínio, e isso que faz que a consulta de modulação ela seja demorada. Porque você tem que expor isso para o paciente, dizer que para ele que ele tem que emagrecer, que ele está gordo, que ele está com excesso de peso. E é um problema, né, doutor? Porque assim, o problema que eu quero dizer assim, a gente enfrenta uma barreira na hora de falar com uma pessoa, por exemplo, está com um problema de saúde relacionado à obesidade, né? Porque, por exemplo, se você está falando de moda, é uma coisa falar sobre obesidade, você está falando sobre padrões de beleza, aquela coisa toda. Mas assim, o que eu percebo é que é perigoso você ter muita gordura no corpo. Não é uma questão de padrão de beleza, é uma questão de saúde. O seu coração vai parar, a ver, o coração está entupido. Eu sou uma pessoa, eu estou falando aqui, eu sou uma pessoa desregrada demais com a saúde, né? Eu cuido muito pouco, assim, como muito porcaria e tal. E a minha massa magra, eu sei que ela tá errada, né? Eu tô com 33 anos agora. E assim, às vezes a gente vai fazer uma coisa, vai fazer outra e sente, né?
Eu toco todo final de semana, às vezes baile de 4 horas e tal, aquela coisa. Então você sabe que você precisa estar com o teu corpo em dia. E eu, pelo fato de não fazer uma musculação, não também, né? Nem sei como é que estão meus hormônios. Mas, enfim, não é uma questão de romantizar ou de problematizar. É questão de que a nossa saúde depende desses números, né? O grande vilão nosso, da nossa saúde é a gordura. Porque, primeiro, ela causa uma hemodiluição de nossos hormônios. Então, por exemplo, assim, quem está com peso acima, está com barriguinha, gordura corporal, está assim com excesso de peso, gente tem até cuidado de falar de chamar a pessoa de gordo, homofóbico, nessas questões todas, né? Mas a gordura é o grande vilão. Sim. Porque ela hemodilui os nossos hormônios sexuais, estradiol, testosterona, prasterona, enfim, sabe? Então nós temos uma alteração metabólica hormonal muito severa. Sim. Então às vezes você pega um homem de 42 anos, como recentemente atendi com alteração de libido, alteração de ereção, aí a gente modula, ele está com 350 de testosterona. Sim. Nessa idade ele tem que estar com 800, 900. Nossa, menos da metade. Então não vai rolar nada. Começa a ter os comprometimentos. Sim. Então, parte do tratamento não é só colocar um implante, é indicar para ele o que ele tem que fazer, mostrar para ele que aquela gordura anormal, ela é a principal vilão da vida dele, do comprometimento dele, que ele vai melhorar com os implantes, clinicamente, sobre todos os aspectos de sexualidade. Porém, se ele não emagrecer, aquele implante que é para durar 4 meses, quem é gordinho, seja homem ou mulher, ele produz uma enzima na gordura chamada aromatase que converte a testosterona em estradiol. Olha só. Então o estradiol é o hormônio feminino. Para a mulher dá irritabilidade, edema, culote, celulite, dor menstrual, cefaleia. Para o homem dá o quê? A estrogenização. Ele tem lá um estradiol de 40, 50, já tive homem com estradiol de 80. Quando na verdade era tem que estar abaixo de 20, 15. Então esse estradiol alto para o homem vai comprometer na libido, na ereção, no cansaço, fica preguiçoso. Deixa eu comer meu amendoinzinho aqui. Fica preguiçoso, ele fica choroso, né, pelo estradiol, né? Então o cara tá lá, não, está com depressão. Aí vai no psiquiatra, o cara calca ali um antidepressivo. Ele não resolveu o problema daquela pessoa. Inibiu só ele vai melhorar um sintoma que é o choro fácil, que tem remédio específico para isso hoje. Dezenas de antidepressivos para tirar choro. Só que o problema da aromatase, da extração, persiste. Então por isso que a consulta ela é um pouco demorada, para você, não é só você indicar o implante, saber, é você dar esse contexto para a pessoa do que ele tem que mudar, do que ele precisa melhorar, né? Se ele vai para a academia, um exemplo bem específico, ele não é para fazer spinning, step, jump, zumba, ele tem que fazer musculação. Porque habitualmente as pessoas com sobrepeso têm um nível de massa magra baixo. E o que é que queima gordura? Músculo. Se ele fizer atividade aeróbica, ele vai estar solicitando energia. E a energia que ele vai comer mais açúcar. Sim. Que engorda mais. Então é aquele cara, o gordinho que vai para academia, vai emagrecer 3 quilos, depois não perde mais. Então, por isso que tem que ter todo esse contexto, né? Sim. De informação, e quem trabalha com modulação é formado para isso, tem esse know-how para isso. Né? É diferente de um clínico, até mesmo os profissionais que trabalham com endocrinologia, eles não têm esta informação. Se você olhar assim num exame de testosterona total, o valor de referência é de 10 a 70. Para um endócrino?
Eles trabalham com esse valor. Nós não trabalhamos, a gente risca como é que você está com a tua libido, como é que você está com o teu sono. Então é muito interessante assim, dosou lá a testosterona, deu 30, tá com libido baixo, sono ruim, dificuldade para orgasmo, dor muscular, enfim, fraqueza, cansaço matinal, cansaço inexplicável. Aí você coloca o implante, vamos fazer um número assim, 30, foi para 400. Uau, que exagero, a pessoa está voando. No outro mês cai para 300, continua voando. No terceiro mês 180. Aí muitos me ligam, Barbeta, eu já não estou bem de novo, eu estou me sentindo fraca, minha libido não está tão boa. Então dose o hormônio, deu lá 180. Então o 180 para ela não é suficiente, é entre 300 e acima de 180. Então é isso que a modulação traz para a gente descobrir qual o indicativo metabólico da testosterona que é para cada um. Sim. Então tem homem que funciona com 1.200, tem homem que funciona com 700, tem homem que funciona com 1.800, e assim mesmo para mulher funciona com 200, mulher funciona com 300, outras com 400 e outras com 100. Então é isso que nós temos que descobrir no acompanhamento da modulação, para que a gente consiga dizer, olha, o teu perfil, Maria, falar com Maria, o teu perfil é acima de 200, não adianta. Abaixo de 200 tu fica chata, sem libido, com dificuldade de orgasmo, fica irritada, dorme mal, tem dor no corpo. Então você tem que fazer uma programação para manter acima de 200. Como nós vamos fazer? Daí nós vamos ver as propostas terapêuticas. Tem o bioidêntico em gel, tem as injeções de bioidêntico e tem os implantes de bioidêntico. Então a paciente entendendo isso, aí a gente, como diz o outro, você ganhou o tratamento de manutenção. Ganhou no sentido assim, de a paciente conseguiu clicar a necessidade dela e o que ela tem que manter, tá? Porque olha, dormir mal, sem libido, irritada, com cansaço, sim, com preguiça para relação, ninguém merece isso, né? É complicado, né, doutor? Porque quando o doutor fala de libido, às vezes, não sei, algumas pessoas podem achar assim, mas o doutor tá falando só de sexo, né? Tipo, a pessoa... Mas é uma coisa muito importante, porque a gente tá aqui por causa que alguém fez sexo um dia, né? Eu acho que faz parte da vida do ser humano. Se você não tem isso aí, tem alguma coisa de errado, né? Eu imagino que existe assim, um tabu pelo fato de você também tratar a libido com reposição hormonal e tudo mais, voltar a níveis biológicos, talvez, esse tipo de coisa, né? Nós somos sexuados, né? Homem e mulher, né? Então é normal a gente sentir atração pela pessoa que a gente ama, desejo pela pessoa que a gente ama. Então, e aquele dito popular, casal que vai bem na cama, vai bem no casamento. Né? O que acontece com um casal quando chega em casa à noite, que se fecha no quarto? A primeira coisa é tirar a roupa. Isso faz parte normal. E se você está com tudo adequado, você bateu o olho, o coração já sai um monte de coraçãozinho de estrelinha, você namora mesmo, é uma coisa biológica. Mas assim, o mais importante assim, é a gente poder deixar assim, bem claro assim. Vamos imaginar, Rodrigo, que a gente faça o nosso déficit hormonal aos 45 anos. Vamos imaginar, fazer uma conta assim bem matemática. E que eu vou morrer aos 75. Então 45, 55, 65, 75. 30 anos. Então eu vou ter 30 anos de déficit hormonal. Sim. Então, se o meu déficit é no tesão, é na libido, eu vou ficar 30 anos. 30 anos a quem? Aí eu tenho, se eu sou mulher, um marido fogoso, o que vai acontecer? Vai dar problema. Vai dar problema. E se eu sou um homem e tenho déficit androgênico e a minha mulher é fogosa,
Vai dar problema. Vai dar problema. Então, assim, e não é só na sexualidade, né? Então você tem todas as doenças de terceira idade, que a gente pode falar assim. Então você tem uma condição de melhora de sexualidade, onde você, evidente que você aos 60 anos, 65 anos, você não vai ter o pico sexual de 20 anos. Sim, acontece, né? Mas a gente pode manter um padrão regular, um padrão bacana, um padrão de qualidade, e que você não vai ser uma situação assim sofrida, entendeu? E que você tem uma ereção aguda, boa, um pênis bem rígido, que você consiga ejacular, gozar adequadamente, satisfazer a tua parceira e ela do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Então, assim, a testosterona talvez seja o hormônio mais importante que a gente tenha, porque ele traz essa esfera de sexualidade e de qualidade de vida nos sintomas assim de melhora de sono, cansaço, disposição, irritabilidade, melhora de pele, melhora de unha, melhora de cabelo, manutenção do tônus muscular, da massa muscular. Então, eu não sou obrigado a ficar 30 anos descendo a ladeira. Sim. Eu posso envelhecer, mas com uma boa memória, uma boa vida sexual, sem perder a urina, sem ter desgaste articular, sem ter perda de massa muscular, entendeu? Tendo uma pele envelhecida, mas uma pele com uma qualidade boa. Então tudo isso, a modulação, a correção dos indicadores, ela traz pra gente. Que legal, né? Dá um ano na gente, né? Porque você pensa, né? A pessoa... Eu lembro da música, logo eu lembro da música do Sérgio Reis lá, que ele falava, né? A coroa já tem mais de 30 anos, mas pensa, né? Tipo, há um tempo atrás, uma pessoa velha era uma pessoa que com 30, 40 anos é velho. E a gente sabe que hoje isso é uma coisa quase que inimaginável, né? Velho hoje, sei lá, 80 talvez, né? Aumentou muito a expectativa de vida do ser humano, né? E aí você pensa, que o doutor falou, às vezes o cara vai ficar ali, digamos então, nem até 70, mas o cara ficar dos 40 aos 60, 20 anos, tendo uma vida ali, às vezes, né, todo cheio de né, não me toque, né? Problema sexual, problema aqui, problema ali, né? Aí, uma coisa que eu sempre fico pensando quando ficar velho, tomar os remédios, né? Tem aquela bacia em cima da geladeira, assim, cheia de remédio. Tem um amigo meu que trabalha com farmácia, Rodrigo, aliás, um abraço pro Rodrigo aí, baixista, e ele trabalha, né, com a indústria farmacêutica, então ele revende, e ele me deu algumas amostras de vitamina D, então, isso que é importante e tal, né, toma aqui, é bom, né, agora é época de pandemia, não sei o quê. E aí eu coloquei em cima da geladeira, assim, pô, cara, eu tô ficando velho, já tô com a caixinha de remédio. Mas é assim, esses ativos de suplementação que a gente faz, eu até recentemente viajei com minha esposa, né, e cada um com a sua caixinha, né? Cada um com a sua caixinha. Então, assim, é normal, né? Sim. Coisas normais, né? Que a terceira idade nos traz, que o envelhecimento nos traz. Então a gente está caminhando aí para o nosso fim do podcast aqui, da conversa. Doutor, eu quero agradecer por esse tempo aqui, né? O doutor veio aí, é um dos nossos clientes. E obrigado, né, doutor? Obrigado por esclarecer todos esses pontos e trazer à luz essa questão da medicina com implantes, né, e os hormônios, que é uma coisa tão, aquilo que eu comentei, né, dá uma impressão assim que era aquela coisa nos filmes que o pessoal falava lá, aquele cara toma hormônio, não sei o que, aquela coisa mais de anabolizante e tal, e não tem nada a ver com isso, né, é uma questão de saúde, é uma questão de que você está tratando ali situações de níveis biológicos mesmo, às vezes, do corpo, a pessoa precisa, né, tratar uma doença, como é o caso das mulheres, né, da endometriose, e ela tem todos esses recursos. Então, obrigado, né, por compartilhar desse momento. Eu que agradeço. Eu sempre disse para você a minha admiração pela tua competência, pela maneira que você, desde que nós começamos nossa parceria, pela sua parte ética, né, pela sua inteligência de fazer tramitar as situações, né,
dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. Então eu que sou muito agradecido a você, a tua empresa, e que sempre me atendeu bem, e estamos começando uma nova fase agora aí. Tamo junto. Valeu, pessoal, é isso aí, um abraço.